Zico detona Tite por situação que nem a ciência explica na altitude e diz que não entendeu por que ele fez isso. Jogo do Flamengo no Chile é confirmado em cidade a 5 horas de Santiago. CBF bate de frente com Textor e contraria pedido do Botafogo para o jogo de domingo. Torcida rubro-negra perde a paciência e exige vitória contra o Botafogo. Pressiona Tite e Marcos Braz, usando Abel Ferreira como exemplo. Ciência de Tite permite retorno de 8 jogadores contra o Botafogo. Bastidores do elenco na altitude são revelados. Essas e outras notícias você acompanha agora aqui no canal Paparazzo Rubro Negro. A gente chega aqui direto, indo direto às notícias, que assim como vocês, eu estou assim sem paciência nenhuma para nada. O repórter Gabriel Orfão, aqui do canal Paparazzo Rubro Negro, apurou que nenhum atleta precisou utilizar os cilindros de oxigênio disponibilizados pelo Flamengo para o confronto com o Bolívar. Já é tradição que o clube disponibilize os cilindros em jogos na altitude, tanto no estádio quanto no ônibus, no hotel, porém dessa vez não foi necessário o uso. Entre os atletas em campo, quem mais sentiu os efeitos da altitude foi o lateral esquerdo Matias Vinha, que deixou o campo completamente exausto. O jogador, porém, já se recuperou e retornou normalmente com a delegação rubro-negra ao Rio de Janeiro. O elenco do Flamengo desembarcou no aeroporto do Galeão na manhã desta quinta-feira. Outra informação aí importante é que a equipe comandada por Tite agora se prepara para o confronto com o Botafogo no próximo domingo às 11 horas da manhã no Maracanã. O Flamengo voltou a ser derrotado após quase 5 meses. O último revés tinha sido na 38ª rodada do Brasileirão de 2023, quando perdeu para o São Paulo por 1-0 no Morumbi. Mas não está agradando ninguém, mesmo esse tempo todo sem ganhar, sem perder no caso, não estava agradando ninguém. De lá para cá foram 21 partidas oficiais, com 14 vitórias, 6 empates e 1 derrota, 37 gols marcados e 6 sofridos. Os jogadores que não viajaram para a Bolívia seguem se preparando no CT Ninho do Urubu, visando o clássico contra o Botafogo no domingo 28, tá? César Sampaio, membro da comissão técnica do Tite, ficou no Rio de Janeiro para comandar as atividades. A expectativa é que os desfalques na partida contra o Bolívar estejam disponíveis para o clássico pela ciência, Pela ciência. E a ciência vai proporcionar o retorno desses 8 jogadores, então, aos relacionados do Flamengo. No próximo domingo, às 11 horas, o Flamengo enfrenta então o Botafogo pela 4ª rodada do Brasileirão e o Tite deve então contar com o retorno desses 8 jogadores que sequer viajaram para La Paz. São eles: Varela, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, Alan, Arrascaeta, Pedro e Carlinhos. O Flamengo ocupa a 2ª posição na tabela, junto ali com o Red Bull Bragantino, com 2 vitórias e um empate. O Botafogo vem embalado após a goleada sobre o Juventude. E a CBF não acatou o pedido do Botafogo. E o árbitro do jogo vai ser o Rafael Claus, tá? Contra o Flamengo no Maracanã, então, eles vão ter esse imbróglio, essa chateação aí, porque a CBF não acatou. O pedido da diretoria alvinegra tem relação com o possível envolvimento do árbitro paulista em manipulações de resultados. Na CPI, que ocorreu nesta semana, o John Textor mencionou supostos equívocos cometidos por Rafael Claus. A CBF claramente não vai dar colher de chá ao time do empresário americano que acusa a confederação e afirma ter provas de manipulação de jogos. E ainda falando de Flamengo e Botafogo, tem uma movimentação grande nas redes dos torcedores do Flamengo exigindo que, após poupar em jogo-chave da Libertadores e voltar com a derrota, o time vença o rival no Clássico de domingo. Os torcedores estão cobrando, meu amigo Mauro Santana, que está aqui perto de mim. Torcedores perderam totalmente a paciência com a comissão técnica do Tite e alta quantidade de jogadores poupados.
é quase uma unanimidade, torcedores reclamando do técnico e seus pares colocarem os dados científicos acima da tradição do Flamengo e não buscarem os melhores resultados em todas as competições. O Flamengo se complicou demais na Libertadores e uma vitória do Milionários contra o Palestino pressiona de vez, né, o técnico Tite, visto que a torcida ficará ainda mais irritada com o Flamengo ocupando a terceira posição do grupo da Libertadores. Muitos torcedores também cobram o vice-presidente de futebol Marcos Braz, alegando amadorismo e usando o Palmeiras como exemplo de profissionalismo, né? Abel Ferreira, o mesmo que, né, muitas vezes é criticado e tudo mais, mas ele com jogadores aí com estafa muscular levou a maioria para a altitude. Tem os dados científicos a seu favor, mas mantém a coragem de arriscar, né? No futebol, quem não arrisca acaba chupando o dedo, né? Quem não arrisca não petisca. Até mesmo internamente na diretoria do Flamengo, muitos entendem que não é a melhor escolha deixar a quantidade absurda de jogadores que Tite deixou no Rio de Janeiro, que é importante levar esses jogadores com o grupo. Dentro da diretoria há essa situação de contestação. A pressão aí, né, nesse momento, está toda em cima do Marcos Braz e do Tite, né, pelo ano pífio de 2023, principalmente do Braz, né, e o Tite porque tem respaldo também do Braz. E para completar, no evento aí do Jogo das Estrelas, o Zico falou sobre jogar na altitude e as escolhas do Tite, e detonou o Tite. Abre aspas para o Zico, nosso rei. Por mais que você esteja numa boa condição, os caras dão uma pancada na bola e obrigam você a correr. Eles sabem jogar ali, a bola fica muito leve. Eu fui bater um escanteio e atravessei a bola para o outro lado. Aqui dificilmente um goleiro dá um chute e a bola chega no outro gol. Ontem, no final, o Rossi quase que tentou fazer um gol do outro lado. É quase impossível fazer um jogo de futebol nessa situação. A única coisa que eu não entendi é que em jogos normais todo mundo faz 5 substituições. E num momento como esse, que é a altitude, tem que botar todo mundo para jogar, né? Ele está falando do Tite. Vale a gente lembrar que o Tite fez apenas 3 substituições ao longo da partida. Mesmo perdendo o jogo e não vendo a cor da bola, o Tite levou 10 minutos após o segundo gol para mexer. Não entendo também essa demora dele. Tô com o Zico, sempre com o Zico, para fazer essas alterações. E todo jogo é isso. Olha, o Gabriel Orfan, nosso repórter, apurou que também a questão aí junto comigo dos jogadores do Flamengo treinarem em Coquimbo, tá? Então, o Flamengo terá que mudar a sua programação na 4ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. A diretoria foi informada que o jogo contra o Palestino será mesmo realizado em Coquimbo e às 5 horas de Santiago, tá? Então, sendo assim, a diretoria já está definindo o hotel e o local de treino do Flamengo. O Flamengo treina em Coquimbo na segunda-feira, tá? Vai ficar por lá, tomou essa decisão que a delegação segue diretamente para Coquimbo para evitar muitos deslocamentos. E após a derrota para o Bolívar, o Gerson falou sobre a dificuldade da partida e parabenizou o elenco. Parabenizar Gerson. Também não jogou nada, Gerson. Abre aspas para o Gerson que não jogou nada. Jogo difícil na altitude, parabenizar a todos pela coragem de jogar. Coragem de jogar, salário tá alto pra caramba. Não é coragem para jogar não, tem que jogar e ganhando bem. É um time que não estava entrosado, mas fizemos nosso melhor. No meu modo de ver, dentro de campo, acho que a gente não deveria sair daqui sem pontuar. Agora é levantar a cabeça, domingo já tem clássico, voltar a cabeça para o Brasileirão e depois voltar o foco na Libertadores. E aí, a gente teve o Luiz Araújo falando também, mas eu quero aproveitar para falar o seguinte, ô Gerson, obrigado por ter dado essa informação de que realmente estava desentrosado o grupo. O Tite fez uma lambança, né, com essa armação toda, com poupar jogador, com tudo isso, utilizar a ciência a seu favor nada. Jogou com um time totalmente desentrosado na altitude. Luiz Araújo, abre aspas para ele, temos que ganhar, sabemos da nossa responsabilidade, temos jogos importantes dentro de casa, onde temos que somar os 3 pontos. Não tenho dúvida que vamos conseguir fazer os pontos em casa e vamos passar, e temos que buscar o primeiro lugar do grupo. É isso, e hoje,
é importante. O Flamengo ocupa a segunda colocação, mas pode perder essa segunda colocação hoje no jogo Milionários e Palestino. Olho ligado aí mais tarde, Milionários e Palestino, que pode definir aí o Flamengo como terceiro colocado no grupo. Que vergonha, que absurdo. É isso. Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação, sininho, deixar aquele like maroto no vídeo e larga o aço aí no comentário. Larga o aço, porque tá tudo errado. É isso mesmo, tá tudo errado e aqui a gente vai reclamar. Valeu!